Na aula de hoje, Carol, a gente vai abordar os outros dois assuntos, além de mu e move, que a gente já viu, vetor e movimento circular uniforme, tá? Basicamente, quando a gente fala de vetor ou extensão vetorial, é uma seta onde ela tem três características: módulo, direção e sentido. Módulo é o tamanho, o valor que ela tem, né? 2 unidades, 3 unidades. Sentido, direita, esquerda e sucessivamente. E direção, se está na horizontal, se está na vertical, se tem uma angulação e assim por diante. Quando a gente fala de vetor, a gente fala muito de somatório de vetor, né? Resultante vetorial. Vetores com o mesmo sentido, eu somo os vetores. Vetores de sentidos opostos, eu diminuo em módulo o vetor. Então, não tem um módulo negativo, não tem um vetor negativo. Caso eu faça e dê, por exemplo, menos 3, a gente vai colocar em módulo e isso é 3, porque é como se fosse direita e esquerda. Não existe negativo, existe módulo. A gente também tem resultante vetorial de vetores perpendiculares, formando um ângulo de 90 graus. Quando forma, a resultante está aqui no meio, a gente tem, então, um teorema de Pitágoras. A gente também tem ainda em vetor as chamadas decomposições vetoriais. Toda vez, então, Carol, que eu tenho um vetor, que ele está numa angulação qualquer alfa, e eu preciso trabalhar ele nas minhas vertentes x e y, então eu preciso achar da onde ele vem, volta-se dessa regra, que este era esse mais esse. Então, que aqui e aqui eu posso decompor, e é a mesma coisa que esse, eu poderia excluir esse daqui. Como que a gente faria? Suponhamos que esse daqui valesse A. Este cara que está no eixo X e este cara que está no eixo Y, eu vou chamar de AX e AY. E aí eu determino que AX é A cosseno do ângulo alfa e que AY é A seno do ângulo alfa. Você vai ver muito isso esse ano na física. Quando você estudar dinâmica e estudar plano inclinado, grava esse nome, a gente vai usar essa decomposição vetorial. E por último, resultante vetorial de lei do cosseno, onde eu tenho um paralelogramo, que a gente chama, né? A resultante S é o somatório dos outros dois ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo. Não acha que isso caia para você agora, mas se cair, porque ele pode dar o valor do cosseno pronto, a gente já sabe o que fazer. A outra matéria desta prova é movimento circular uniforme, né? Que nada mais, nada menos é o mu, então é o velocidade média, é ΔS sobre ΔT, só que em trajetória circular. Então, basicamente, a gente vai ver que muita fórmula é parecida, tá? Tô pegando uma folha aqui, porque vou desenhar para você entender uma coisa. Quando a gente fala, então, aqui de movimento circular, a gente tem um giro que é constante em tempo integral. Por isso que é movimento uniforme, porque a aceleração centrípeta aqui, ela não influencia no movimento uniforme que é feito. Então, basicamente, a gente vai transformar as coisas do mu para MCU. Primeiro, período. Período é o tempo gasto para dar uma volta completa. É dado em segundo, tá? Então, lá a gente trabalhava com velocidade, que era ΔS, sobre ΔT. T era tempo. Aqui, a gente vai chamar de período. Período é o tempo gasto para fazer uma volta e ele é um T. T, então, é igual a ΔT. E T também pode ser dado por 1 sobre a frequência. Mas o que é a frequência? Frequência é o número de voltas dadas pelo móvel
a cada segundo ou minuto também, tá? A gente traz em Hertz ou em RPM, que é rotação por minuto. Então, é quantas voltas aquele cara consegue dar num segundo ou num minuto, se tiver RPM. Então, o período é o contrário da frequência. Aí, a gente fala de duas velocidades, porque no movimento circular uniforme, eu trabalho com a velocidade da parte do círculo aqui de andar em volta, que é a linear, e eu também trabalho com angulação. A velocidade linear era ΔS sobre ΔT. Mas, ó, o círculo, se eu faço a volta nele completa, o comprimento do círculo é 2πr. Ora, o ΔS é 2πr e o tempo é o t de período. Como 1 sobre t é frequência, eu também posso botar 2πrf, isso sai em metros por segundo. Na velocidade angular, eu vou trabalhar com todo o ângulo sobre o tempo. Quantos graus tem aqui dentro? 360. 360 são 2π, já que 1π é 180 graus. Então, eu tenho 2π sobre t, ou 1 sobre t é f, 2πrf. Se eu quiser arranjar a relação entre velocidade linear e angular, eu tenho velocidade linear é a angular vezes o raio. Na unidade de velocidade angular, sai em angulação radiano por segundo, beleza? E por último, mas não menos importante, a aceleração centrípeta, que é dado por velocidade linear ao quadrado sobre r, ou velocidade angular ao quadrado vezes r, ok? Basicamente, a gente vai ter bastante dever disso para fazer, Carol, já foi algumas coisas para você, né? A gente tem aí uma folha completa, vamos fazer esses deveres todos e a gente vai estar pronta para a prova.